Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vai tudo bem? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Os últimos versos do capítulo 10, a partir do 46 até o 52. Estamos estudando o livro de Marcos. Encerraremos o capítulo 10 hoje e possivelmente estaremos entrando na primeira história do capítulo 11. É uma porção um pouco controversa, traz algumas dificuldades, mas nós estaremos aqui nesta noite tentando conversar de maneira que possamos agregar de forma que o Espírito Santo nos ajude a compreender o texto. Vamos ler? Depois foram, versículo 46 do capítulo 10. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos, e com uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai celestial, estamos à tua presença mais uma vez. Queremos conversar sobre a tua palavra. Sabemos que o Senhor é o Deus que traz revelação, é o Senhor que nos faz entender a tua palavra. Por meio da presença do teu Espírito Santo neste lugar, em cada coração aqui presente, que há conexão espiritual, onde podemos absorver o conteúdo, onde podemos absorver a comunhão, onde podemos entender, analisar o texto e a nossa própria vida e validar pela presença do teu Espírito Santo, teu Espírito Santo que nos insta, nos leva para a santificação, para mais perto de Ti. É o Teu Espírito Santo que confirma no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Então, Espírito Santo, tenha liberdade neste lugar, tenha liberdade em meu coração. Usa-me mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podes assentar. Vamos iniciar. Nós temos capítulo 10, o versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. De vez em quando eu fico passeando no YouTube, no mapa, né? Para entender onde é Betânia, onde é Jericó, onde é Jerusalém, onde é o Monte das Oliveiras, e fica ali fazendo meus cálculos. Segundo os comentaristas, diz que de Jericó para
Jerusalém são 25 quilômetros. Jesus está marchando em direção a Jerusalém. Jesus está saindo da Pérea. Jesus está andando pelo deserto. Jericó é a última cidade que eles podem parar para abastecer, para poder passar uma noite e no outro dia de manhã, né, ou ainda pela madrugada, sair do seu destino. Então, 25 quilômetros a pé não é um caminho fácil de se fazer, né? São várias horas caminhando tranquilamente, né, ali no passo. Então, nós vemos aí que Jesus está com uma multidão. Era comum que Israel, durante 3 festas, fervilhasse. A festa mais importante, que não é apenas um dia, mas são 7 dias, e culmina com a Páscoa, começa num sábado, passa a semana toda e tem a Páscoa, já no outro sábado, né? Então são 8 dias de festa. É a festa dos pães asmos, que são 7 dias, não tereis fermento, né, dentro da sua casa, e o 8º dia é a Páscoa. Então, são 8 dias de festividades, onde tira-se o pão com fermento, come-se erva amarga, come o pão sem levedura, e eles ficam ali aquela semana toda lembrando da saída do Egito, da escravidão, daquilo que Deus fez por eles por meio de Moisés. Então era comum as caravanas se encontrar pelo caminho. Possivelmente quem descia, né, ali da região da Galileia, passando pela Pérea, porque passar pela Pérea, a Pérea ficava do outro lado do Jordão. Lembra de uma doutrina que eu disse para os irmãos, que o povo, para não passar em Samaria, eles passavam o Jordão para lá, andava pela Pérea, pelo deserto, depois, mais embaixo, voltava, passava pelo Jordão de novo, para poder entrar na Judéia. Tudo isso para não passar no terreno dos samaritanos. Essa era aqueles problemas lá, quando Jesus chega até a samaritana, e a samaritana fala, o senhor não sabe que eu sou, né? Como é que o senhor, sendo judeu, vem pedir água para mim que sou samaritana? Ela já começa com confusão, porque eles não se davam bem, diz o texto. Então, naquela época que a gente estava pregando esse texto, nós vimos que eles saíam, atravessavam o Jordão 2 vezes, só para não andar ali pelo território de Samaria. Da Galileia, passou Samaria, você está em Jerusalém, já está na Judéia. Eles davam a volta para não passar pela Samaria, né? Então as caravanas se encontravam, havia pontos em que as pessoas dormiam, armavam as suas barracas, era um local seguro, era um local onde as pessoas estavam livres de assaltantes, porque se fosse de madrugada dentro, andando pelo deserto, possivelmente eles poderiam ser assaltados e perder até a vida em alguns casos, né? Então ficava complicado. Então esse é o motivo que Jesus está fazendo uma parada em Jericó. Ele está indo para Jerusalém. Se você observar, todos os textos, daqui até ele chegar em Jerusalém, está dizendo, indo para Jerusalém, chegou a Jericó. Para Jerusalém, chegou em Betânia. Para Jerusalém, chegou em Betfagé. Chegou no Monte das Oliveiras, chegou em Jerusalém. Então, antes de chegar em Jerusalém, o caminho é Jerusalém. Mas no meio do caminho, fazendo uma caminhada a pé, dias era necessário para se fazer. Bom, primeira polêmica. Primeira dificuldade teológica. Se a gente abrir Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 29, exatamente no versículo 30, diz assim, e eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto é praticamente igual
A diferença é que Mateus e Lucas estão dizendo que é um cego. E Mateus está dizendo que são dois. Os comentaristas, eles dizem o seguinte: embora Mateus diz que são dois, Marcos e Lucas dizendo que, citando que é apenas um, eles não estão excluindo o segundo. Eles estão deixando de falar de um. A verdade é, havia dois cegos. Jesus curou dois cegos. Simples assim. Qual é o cego que está em destaque? Bartimeu. Marcos traz o nome de Bartimeu. Então, ele quer trazer algumas lições falando sobre Bartimeu. Então, Bartimeu podia ser conhecido de Pedro. Por isso, Pedro, narrando para Marcos, o escritor, porém, quem deu as informações foi Marcos, foi o Pedro. Então, Pedro, narrando, ele conta o nome do personagem. Ele é o único que vai dizer o nome desse cego. E, na verdade, a gente não sabe nem se é nome ou se é apelido. Porque as pessoas eram conhecidas pelo nome da cidade, sim ou não? Jesus, ele era o quê? De Nazaré. Saulo era de quê? De Tarsos. Então, as pessoas eram conhecidas pela localidade ou pelo nome do pai. Então, Simão Barjonas significa que o Simão, que é o Pedro, ele era filho de Jonas, o pai dele era Jonas. Então, Barjonas, a palavra Bar é pai. Então, Bartimeu, Bar, pai, nome do pai, Timeu. É igual meu nome é Edson. Dizem que é filho de Ed. Comigo não tem nada a ver, meu pai é Caetano, né? Então, não tem nada a ver. Mas o significado do meu nome em inglês é filho de Ed. O som é filho. Né? Então, seria essa semelhança. O bar no lugar do som. Tá bom? Só para a gente ter uma... Então, o Mateus diz que são dois cegos. E esses outros dois relatos diz que é um. A segunda polêmica. Eu falo polêmica porque eu quero dizer para os irmãos, eu já disse para os irmãos várias vezes, nós não temos 4 evangelhos, nós temos um evangelho escrito por 4 escritores, 4 pessoas, mas eles se harmonizam, eles se completam. Na verdade, é apenas um evangelho. Se você observar, tirando a polêmica, tirando às vezes parecendo uma divergência, você vai ver que a essência da palavra, da mensagem, ela não muda. O que não muda aqui? Jesus estava no meio do caminho, saindo ou entrando em Jericó, e ele encontra o cego, e ele cura o cego, e o cego glorifica a Deus e começa a seguir a Jesus. Essa é a essência. É o milagre da cura de um cego. É um discípulo a mais no rol. A gratidão desse discípulo permanecendo seguindo a Cristo. Então, a essência é essa. Qual é a segunda polêmica? Lucas diz que eles estão saindo da cidade, entrando na cidade, né? Vamos lá? O Marcos aqui disse o quê? Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, então Jesus está em Jericó, chegou em Jericó. Agora ele sai de Jericó, sim ou não? É o que está escrito no texto. Simples. Só que Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35, e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, então ele está perto de Jericó, estava um cego, então ele está chegando, e o outro está dizendo que ele está saindo. Só que, na verdade, ele diz as duas coisas, né? Ele diz, depois foram para Jericó. Então, Jesus entra em Jericó. Aí, quando ele está saindo de Jericó, acontece um milagre. E Lucas está dizendo que ele está chegando. Como é que resolve isso, pastor?
Os comentários dizem o seguinte, que essa aparente contradição se resolve com a história de duas Jericó. Vamos lá. Josué vai entrar na terra prometida, lá em Êxodo. Saindo, atravessaram o Mar Vermelho, aí estão chegando perto do Jordão. Moisés morre em cima do monte e fala para ele, Josué, agora você vai possuir a terra. Josué coloca o povo de Deus, sacerdotes, com a arca no ombro, né? Na frente. Quando eles põem o pé na água do Jordão, o Jordão seca, se abre e eles atravessam. Qual é a primeira cidade? Qual é o primeiro impacto? Qual é o primeiro problema que eles têm? Jericó. Eles cercam Jericó, dão voltas na muralha e as muralhas caem. É interessante que as muralhas de Jericó foram feitas, descoberta durante essa semana, fazendo umas pesquisas, fazendo essa parte da arqueologia, né? Até aquele Rodrigo Silva, tem um canal, ele fala o seguinte, que Jericó, os muros não caíram para dentro. Quando um exército empurra o muro, o que o muro faz na cidade? Cai para dentro, não é isso? O certo é cair para dentro, ele está empurrando. Mas os muros de Jericó caíram para fora. Para mostrar que foi Deus que fez e não foi o exército que derrubou o muro. Porque o povo que está dentro da cidade segura, eles vão quebrar o muro para fora? É claro que não. Então, para mostrar o milagre que foi Deus que fez isso, né? E nas escavações encontraram até alimentos, o cílio cheio de alimentos. É claro que com o tempo não se acha cheio, né? Mas queimado, como se estivesse cheio, completo. Dá para ver que estava lotado de coisa dentro. E o povo de Deus não tirou, porque Deus mandou não pegar nada. Era para destruir, matar o povo e não trazer nada de dentro da cidade. Então, a arqueologia colaborando com o relato bíblico, mostrando que os muros caíram para dentro e que as coisas não foram tiradas, a cidade não foi saqueada, mas a cidade foi apenas destruída. O Acã foi desobediente. O Acã foi desobediente, pegou uma coisinha que tirou a vida dele e da família, né? Perdeu a vida de todo mundo, então isso é complicado. Mas vamos lá. Como resolver? Josué, depois da destruição de Jericó, o que ele faz? Ele amaldiçoa a cidade, dizendo assim, com o filho mais novo e o filho mais velho, de quem reconstruir vai morrer. Na hora que botar o fundamento, morre um filho, na hora que ele terminei a cidade, morre o outro filho. Então morre o primeiro, primogênito, e morre o caçula dessa pessoa que refizesse a cidade. Essa cidade é refeita e acontece segundo a palavra de Josué. Morre os dois filhos desse homem. Então nós temos a cidade reconstruída mais ou menos no mesmo lugar. Né? O que acontece? No tempo de Jesus, Herodes, ele constrói uma cidade. Dizem que essa cidade, Nova Jericó, ela foi toda reconstruída. Há alguns comentaristas que dizem que ela foi dada até para uma princesa, uma das mulheres de um rei que tinha conquistado na época lá a cidade. Uma cidade muito bonita, temos o deserto, então esse é um local que tem palmeiras, que tinha uma fonte de água. Então, era um local muito bom. O que aconteceu? Herodes faz um palácio, o palácio de inverno, e ele reconstrói, revitaliza toda a cidade, deixando as ruínas da Jericó antiga. Ela fica um pouco mais abaixo, a 25 quilômetros.
Inclusive, se você pesquisar hoje aí, de Jericó para Jerusalém, a estrada de hoje, porque a gente sabe que a estrada de hoje é asfaltada, então, quando o homem asfaltou, as estradas mudaram um pouco. Porém, é 25 quilômetros. Eu fiz a pesquisa hoje. É exatamente a Jericó Nova, que é mais ao sul, mais abaixo, ela fica a 25 quilômetros de Jerusalém. Bom, então como resolver? Como é que Jesus está saindo de Jericó e está entrando em Jericó? É porque o rapaz está no meio do caminho, entre as duas, Jericó. Eu fiz uma medida pelo tempo de hoje e dá aproximadamente uns 2 quilômetros das ruínas das muralhas antigas para a Nova Jericó. Então, 2 quilômetros do centro. Quando vai chegando para a periferia, pode ser uns 500 metros, 400 metros, de uma cidade para outra. Então, o cego estava onde? No caminho, à beira do caminho, saindo de uma, entrando na outra. Simplesmente isso. Amém? Existe um comentarista que diz o seguinte, que tem aqueles que gostam de harmonizar o texto. Eu acho que tem momento que não dá para harmonizar. Mas quando você estuda um pouco a história, você consegue harmonizar. Eu acho até bom essa harmonização, quando a gente usa o próprio texto, os próprios evangelhos, para ver ele como um. Quando eu coloco paralelamente. Se você observar aqui, eu não gosto muito de dobrar a folha da Bíblia, não. Mas estudando os evangelhos, minhas Bíblias ficam exatamente assim. Porque eu estou comparando agora Mateus e Marcos. Foi no início. Agora nós estamos comparando Lucas, que está aberto aqui, e Marcos. Então eu deixo às vezes assim para facilitar a comparação, abrir um pouco mais rápido, né? Então, na harmonização, ela pode ser perigosa quando a gente força o texto. Então, tem um comentarista que eu estava lendo que ele diz o seguinte: é melhor a gente dizer que não sabe. Por que tem 2 cegos ali? E por que está dizendo que está entrando? Por que está dizendo que está saindo? Então, também tem essa versão. Não está escrito na Bíblia o porquê. Então, às vezes a gente deixa do jeito que está. Mas eu acho que enriquece quando a gente traz essas outras informações, ainda que de comentaristas que estudaram, que foram à terra prometida, que Jerusalém, muitos participaram de escavações, estão lá até hoje descobrindo cidades, né? Amém? Então, a harmonização, ela traz essas 2 cidades. Havia uma velha, no tempo de Jesus, quase toda em ruínas, praticamente toda em ruínas, e essa nova que Herodes já tinha feito. Antes de Jesus começar o seu ministério, ou ali, Herodes, ele reformou o templo. Ele, embora que não é o Herodes da época de Jesus, é o Herodes o Grande, reformou o templo, fez essa casa de inverno. Então, ele está fazendo essas renovações, crescendo o reino, né? Amém? A questão dos 2 cegos, os irmãos entenderam? Tem um cego que é trazido essa compreensão. Quem é esse cego? É o filho de Timeu. O outro, a Bíblia não fala. Então, quando a Bíblia não diz nada, a gente não entra em detalhes. É possível que Lucas está dizendo exatamente sobre o mesmo Bartimeu que Marcos está dizendo. E Mateus, ele fala da cura de 2 cegos. Bom, essas são as 2 polêmicas que a gente tinha que enfrentar e passar, e vamos dar continuidade. Marcos 47, capítulo 11, né? Capítulo 10. Esse cego estava mendigando no meio do caminho e ouvindo que Jesus de Nazaré, que era Jesus de Nazaré,
começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto de Marcos vai dizer, no versículo 44, que muitos o repreendiam. Mateus, capítulo 20, versículo 31, vai dizer que foi a multidão que estava repreendendo. Mateus traz aí só dizendo muitos e multidão, tá, o próprio texto aí já traz, né? Muitos e uma multidão, a multidão é muitas pessoas juntos também, né? O Marcos, ele é mais resumido, é um evangelho mais, é o menor evangelho, ele está contido em praticamente 80% num dos evangelhos, Mateus possivelmente, e Lucas, uns 60%, é a própria repetição de Marcos, né? Então nós temos aí uma grande parte do evangelho de Marcos sendo repetido, tanto por Mateus quanto por Lucas. Bom, o que mais que nós podemos falar? Vamos voltar aqui para Marcos. Esse título aí, Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego está gritando e reconhecendo que Jesus era o Messias. Ele está declarando quem é Jesus. Ele é aquele que responde à pergunta que Jesus fala: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? O Bartimeu, que não enxergava, ouvindo o que Jesus era capaz de fazer, reconhece: só pode ser o Messias. Quando Jesus está chegando, que alvoroço é esse? É Jesus de Nazaré. Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E diz a palavra que há essa repreensão, que há essa dificuldade das pessoas impedirem os outros de chegarem a Deus. Existem pessoas na igreja que elas não se entregam a Deus, estão na igreja, mas não porque elas querem ser salvas. Elas não amam a Deus. Elas não se entregam totalmente a Deus. Elas estão na igreja porque a igreja é um ambiente legal. É porque na igreja tem um clima diferente que não tem lá na boate, que não tem em outro lugar. É porque dentro da igreja, às vezes, pode acontecer milagres. Pessoas serem curadas, pode haver algo diferente. Porque dentro da igreja, às vezes, as pessoas estão ouvindo a mensagem e elas são tocadas na alma e muitas vezes choram. Sentem o peso da palavra, a necessidade da mudança. Elas estão na igreja porque a amizade da igreja é uma amizade melhor do que lá no mundo. Às vezes, aqueles que estão dentro da igreja, pelo menos aqueles que vivem o evangelho, elas são honestas. Elas amam como Cristo ama, como Deus ama. O amor de Deus ama o próximo por meio de você. Você expressa o amor de Deus nos seus relacionamentos. Então, quando nós somos convertidos, quando nós somos transformados, quando o poder de Deus habita em nós, que há mudança verdadeira, esse crente é um crente diferencial. É totalmente diferente. Ele não arrebenta com a mulher, como fazem os crentes que não são transformados. Fazem igual o ímpio. Se o crente faz igual o ímpio, ele não é convertido. Ele não é nem crente, ou ele é crente, porque até o diabo é crente, né? A Bíblia diz que até o diabo é crente.
Então, tem diferença entre ser crente, em crer, e tem diferença entre ser convertido, transformado, lavado. Entender que a presença do Espírito Santo está em você, que você é templo do Espírito Santo. Aí, meu irmão, esse negócio de casar, descasar, casar com outra, descasar e casar com outra, isso aí é para ímpio. Isso é para crente que não está convertido ainda, precisa se converter. Ah, pastor, já aconteceu comigo, então se converte agora. Nunca é tarde. É o momento de se converter, então é agora. Não é normal. Não podemos encarar como normalidade. Ah, mas o mundo jaz no maligno. Mas a igreja está em Cristo. A igreja está enxertada na videira verdadeira. Jesus é a videira. E se sai a seiva de Jesus e passa por mim a transformação de vida, de caráter, de pensamento, louvado seja o nome do Senhor. Então, algumas pessoas estão impedindo o Bartimeu de receber a bênção. Você sabia que um crente que vive a vida toda torta dentro da igreja serve de tropeço para outro que está querendo entrar? Algumas pessoas já chegaram para mim e já falaram assim: eu ser crente igual fulano? Será que esse fulano é você? Será que esse fulano sou eu? Mas também existe alguns que falam assim: o dia que eu for ser crente, eu vou ser igual o fulano. Quem sabe esse fulano é você, né? Ou o ciclano. O fulano está ruim, né? Vou ficar com o ciclano bom agora. Viva o Evangelho. Receba a graça de Deus, a transformação. Busque a presença do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Para que a tua vida seja diferente. Na escola, quando papai e mamãe não estão junto, quando a esposa não está perto, quando não tem alguém que pode te repreender perto, como que você se comporta? Como você se comporta na escuridão? Como você se comporta nas altas horas da noite no seu celular, no computador? Isso revela o quanto você está convertido e o quanto você precisa se arrepender e pedir perdão, e confessar o seu pecado e abandonar o pecado, para que Deus possa transformar a sua vida, e a sua vida ser uma vida que ajude as pessoas para chegar para perto de Deus, e não que impeçam as pessoas de chegar perto de Deus. Ah, mas você ouviu? Fulano era tão crente, agora olha lá como é que ele está. Irmãos, é necessário que venha o escândalo. Quem tá dizendo é a Bíblia. Então vai ter escândalo na igreja? De vez em quando vai ter. De vez em quando a árvore será sacudida e fruto podre vai cair. Aquele fruto que não serve para nada, ele fica olhando para homens. Quando o homem cai, ele cai junto. Mas aqueles que estão com o seu olhar atento ao autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus, esse jamais será abalado, esse permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Bartimeu não tinha visão humana, mas ele entende, é Jesus, é o Messias, é o filho de Davi, é ele que eu vou clamar, tem misericórdia de mim. Mandava calar a boca e ele gritava ainda mais, louvado seja o nome do Senhor. Ele persistiu até encontrar e alcançar a misericórdia de Jesus. E se ele deixa passar e se ele se cala, era a última oportunidade dele, talvez, a última oportunidade. Tudo indica que parece que é a última vez que Jesus passa por Jericó. Nos meus estudos eu tenho um pouco de... o texto diz que este momento é a última vez que ele passa em Jericó. Eu, às vezes, fico com essa dificuldade. Eu tenho certeza que a partir do capítulo 11, inicia
a última semana de Jesus. Mas antes da última semana de Jesus, que parece que é logo em seguida, curou Bartimeu, começa o capítulo 11. Parece que é logo em seguida. Tem algumas coisas. Vamos completar o capítulo 10, né? Jesus manda chamar e diz: tem bom ânimo. O mestre manda chamar, Jesus manda chamar, ele está te chamando. Ele quem? O Messias. Ele quem? O filho de Davi, Jesus. Ele te manda chamar. Alguns textos diz que ele salta. Vamos ver aqui onde. Vamos ver se é Lucas. Aqui mesmo no 49, né? Leia aí, irmã. É a versão que é diferente da minha. Quando eu estudo numa versão, e a Bíblia que eu gosto de trazer é essa que não tem comentários, né? Às vezes a versão fica diferente. Então, na versão que a irmã leu, ele dá um salto. Ele, de um salto, se coloca em pé. Irmãos, cego não pula. Cego não pula. Ele apalpa. Ele se levanta devagar para não bater em ninguém, para não bater em nada. É tateando. É aos poucos, é estendendo a mão, é me ajude aqui. É assim que o cego faz. Mas esse arrancou a capa e jogou de si. Há alguns que dizem que essa capa era uma capa dada pelo governo de Roma, isso é só comentários, e que diz que essa capa autorizava ele mendigar. Afirmava que ele tinha problema e precisava mendigar, que ele era uma pessoa necessitada, que não tinha condições, precisava do auxílio das pessoas. Irmãos, às vezes eu e você estamos andando na rua e às vezes as pessoas pedem. E muitos de nós, às vezes não doamos, não estendemos a mão. E às vezes a gente chega na justificativa. Eu vou dar, ele vai beber. E a gente fica com muita coisa. Mas é preciso entender, o povo de Deus, o judeu, era orientado a ajudar o mais pobre, a ajudar o necessitado. Ele estava na beira do caminho mendigando, porque o povo estava indo para o culto, porque o povo estava indo para a festa, porque o povo saía de todo Israel e ia para Jerusalém. 3 festas por ano, no mínimo. Eles eram obrigados a se deslocarem e ir para Jerusalém, não importava onde estavam. Alguns eram liberados, mulher grávida, recém-nascida, tinha umas regras lá que liberava alguém que estava fazendo uma viagem, esse estava liberado da festa, mas está no território israelense, tem que ir para Jerusalém. Então era um momento que ele podia receber de forma que ficasse uns 2, 3 meses aí tranquilo, né? Dependendo aí das pessoas que estavam passando. E as pessoas estavam andando, irmãos,
Eu não sei os irmãos, mas alguém aqui já congregou numa rua que tinha várias igrejas? Lá no Gama, a igreja sede é do lado eu não vou falar aqui direito, que eu não vou lembrar, mas da presbiteriana, aí do outro lado tem a cristã, do outro lado tem Deus é amor, umas 4 igrejas, no mínimo, uma do lado da outra. Irmãos, que coisa linda. Todos os crentes andando na rua, indo para a igreja. Você andando pela rua, você não vê crente indo para a igreja? Principalmente domingo, a gente está andando, eu venho lá da QNL para cá. No caminho, eu vejo gente com Bíblia na mão, caminhando para a igreja. Agora imagine uma multidão. Imagine a cidade toda indo para a igreja. Irmãos, tinha cânticos dos peregrinos. Existia salmos que eles louvavam porque eles estavam distantes da casa deles, mas estavam indo para Jerusalém. Eles iam cantando, cântico de Sião, eles iam adorando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Era algo gostoso. Era esse clima que o cego estava ali. E a multidão estava andando com Jesus, porque todos estavam indo para Jerusalém. Era uma caravana se encontrando com outra caravana, todo mundo descendo para o templo. É algo fantástico. Diz que era o período mais perigoso que Roma achava. Para o povo de Deus era um momento de alegria, de júbilo, em que o povo adorava, em que o povo é mais do que um congresso. É a rua toda lotada de gente glorificando a Deus e andando. Fora o lugar onde tinha o culto, né? Onde era o templo. Então ele está aí. Levanta de si. Essa capa é como se ele dissesse assim: eu não preciso mais dessa capa. Jesus está me chamando. Jesus vai fazer algo. Jesus vai me curar. Por que ele levanta de um pulo só? Porque ele já antecipa, ele já está como se ele já tivesse experimentando o milagre. Jesus me chamou, Ele vai fazer o que Ele fez com os outros, Ele vai me tirar este mal, Ele vai me curar. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus fala com ele aí, né? Filho não, né? E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Nós vimos na doutrina anterior que os 2 discípulos de Jesus, Tiago e João, chegam para Jesus e: Jesus, nós queremos te pedir um negócio. E o Senhor não pode dizer não, só tem que dizer sim. Fala assim, fala. O que vocês querem que eu te faça? A gente quer sentar um do seu lado, do outro do outro. Enquanto alguns estão na igreja interessados em dinheiro, interessado em posição social, interessado em posição eclesiástica, interessado em cargo, interessado em dinheiro, em bênção material, existe um povo que querem ser transformado pelo poder de Deus, querem mudar de treva para luz, querem mudar suas práticas. Tem um pecado que está arraigado, parece que não querem libertar ele, não quer sair dele, mas ele continua clamando. E tem um momento que Deus tira esse pecado, você nega a si mesmo, a prática do pecado, toma a cruz e segue a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Há o poder libertador do Evangelho. Há o poder libertador do Evangelho. O que é que está te impedindo de ser crente? Qual é a capa que você tem usado para ocultar o teu pecado? Para ocultar as suas deficiências, as suas dissimulações. Que nesta noite você possa fazer como Bartimeu. Lançar de si, pular em direção a Cristo, se lançar em direção ao Senhor. Porque ainda hoje, aqueles que estão encobrindo, aqueles que têm pecado de estimação, aqueles que têm uma vida dupla, aqueles que são uma coisa na igreja, outra coisa no mundo, essas pessoas não estão com a salvação. Não tem salvação. Estão caminhando para o inferno. Ah, mas eu sou dizimista, eu vou para a igreja, eu tenho carteirinha de membro.
vai para o inferno. Precisamos lançar de nós tudo aquilo que nos impede de chegar a Cristo. Tudo aquilo que nos deixa cômodo. Se a capa realmente é aquilo que a gente pensa, que alguns comentaristas dizem que é aquela autorização para poder mendigar, ainda que não fosse, se ela for apenas aquilo que ela é, a capa que protege ele do frio, a capa que cobria as suas pernas e estava em forma ali para receber a sua oferta ou o seu dinheiro que ele está pedindo da mendigância, né? A mendicância. Então, se ele está ali, aquela era a sua segunda pele, era o seu cobertor da noite, ele está lançando dele, ele está jogando isso fora para se lançar diante de Cristo, para ir em direção ao Senhor. Jesus, o Mestre te chama, Jesus te chama, Ele te chama. Levanta nesta noite, vós que estáis dormindo, vós que estáis deitado, né? Coloque-se de pé, e eis que falarei contigo, diz a palavra do Senhor. Desperta aquele que está dormindo, aquele que está em trevas. Abandone o pecado, abandone qualquer coisa que te impeça de entrar nas mansões celestiais, de entrar no gozo do teu Senhor, de receber a salvação da sua alma. Abandone tudo. O que queres que eu te faça? Ao contrário dos dois discípulos que queriam coisa para si mesmo, para o ego, posição humana, o cego fala da necessidade que ele precisa. Eu quero ver, que eu veja. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus fala, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse vai aqui não é o vai de vai embora, como ele diz para algumas pessoas, vai para a tua casa. Esse vai aqui será atendido o seu pedido. Veio um centurião e falou com Jesus, a minha filha está doente. E Jesus falou assim, vou lá. E ele fala assim, não precisei não. Basta uma palavra tua. E Jesus fala, então vai. Vai. E ele vai, significa que foi atendido. Teu pedido, a tua petição foi atendida. A mulher que tem a filha endemoniada, Jesus, a minha filha está endemoniada. Ele fala, vai. E diz que naquele mesmo instante, a sua filha foi curada, o filho daquele centurião foi curado, este cego foi curado. Esse vai de Jesus estou atendendo, estou fazendo aquilo que você necessita, a tua fé te salvou. Mateus capítulo 20, versículo 34, vai dizer que Jesus, movido de íntima compaixão, tocou nos olhos desse cego. E o que importa é que ele foi curado. Lucas 18, 42, diz que ele vê. Aqui diz e logo viu. Lucas 43, no 18, diz que ele ia pelo caminho, glorificando a Deus, e toda aquela multidão dava louvores a Deus. Jesus está caminhando, últimos dias, últimos momentos dele em direção a Jerusalém. Se a gente for para Lucas capítulo 19, após a cura do cego, que está no 18, nós temos Jesus entrando em Jericó.
Uai, está saindo, está entrando, como é que é isso? Está saindo da velha Jerusalém e agora está entrando na nova Jericó. Saindo da Jericó antiga e entrando na Jericó nova. Não é isso? Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Parece que Jesus já está indo, mas Jesus ainda para. Jesus ainda vai trabalhar na vida de Zaqueu. Zaqueu se arrepende, deseja devolver o dobro daquilo que ele está roubando. Que o publicano era ladrão. Aquilo que eu roubei, eu quero devolver em dobro. E Jesus fala, entrou a salvação. O caboclo agora desapegou até do dinheiro. Entrou verdadeiramente a salvação nesta casa. Hoje convém que eu me pose na tua casa. Então Jesus não vai embora de Jericó. Jesus vai jantar, Jesus vai dormir com os seus discípulos na casa de Zaqueu. Só no outro dia ele vai seguir viagem para Jerusalém, para Jericó. Jericó não, para Jerusalém. E que não é Jerusalém. Ainda tem muita coisa aí no meio. Quer ler o primeiro versículo do capítulo 11? Olha só. E logo que se aproximaram de Jerusalém, se aproximou de Jerusalém, está em Jerusalém ou não está? Está perto. Já andou os 25 quilômetros aí, pelo menos uns 20 quilômetros já andou. Aí, se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé, de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. Gente, é tudo lugar diferente. Betânia está a 4 quilômetros de Jerusalém. Betfagé está aí no meio do caminho entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Ou melhor, Betânia e o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras está a 500 metros ou de 1 quilômetro a 500 metros de Jerusalém. Então está por ali. Está nas mediações. Mas João ainda tem algo para acontecer. Jesus está se revelando como Messias. Jesus falou com a mulher do poço. Os nossos pais disseram que vai chegar o Messias. E Jesus fala, eu sou esse que está falando com você. Jesus se revela para aquela mulher no poço. Jesus está falando com os discípulos. O filho do homem, que sou eu, o filho do homem será entregue, será preso, vai morrer e depois vai ressuscitar ao terceiro dia. Jesus está dizendo, eu sou o Messias. Ele está se apresentando como o filho do homem. E o filho do homem, Daniel vai dizer que aponta para o Messias. Amém? Então, é este filho do homem, este ungido, este é o Messias. Então, João, capítulo 11. Antes de Jesus entrar em Jerusalém, que é no capítulo 12, o capítulo 11 tem alguma coisa aí. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia. Então Jesus atende Zaqueu, atende o Bartimeu, atende o Zaqueu. Já tinha recebido a notícia, Lázaro morreu. E ele fala, Lázaro está dormindo. E depois ele diz, Lázaro morreu. Vamos lá. O clima é tanto que é perto da morte dele, que o Tomé, ele fala assim, não, vamos com ele também, vamos morrer também com ele.
versículo 16. Disse Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Está perto da morte. Mas Jesus passou uma noite na casa de Zaqueu, e agora Jesus passa mais um tempo, vai à casa de Lázaro, ressuscita Lázaro. E muitos creem em Jesus por causa deste milagre. Muitas pessoas de Jerusalém estavam lá para consolar Maria e Marta. Maria vai para o sepultamento porque Jesus já tinha falado com Marta: se credes, verás a glória de Deus. Eu estou andando um pouco rápido porque Marcos não fala disso, então eu estou só passando por esses textos. A pregação é outro dia nesse texto, mas é só a gente está só passando. E aí diz que o pessoal vai para vê-la chorar, eles vão lá para consolá-la. E quando ela chega lá, Jesus está lá. E Jesus fala: onde vocês colocaram? Levaram até o sepulcro. Está aqui, tira a pedra. Jesus vai morrer. Jesus está caminhando em direção à cruz. Mas Jesus está dando visão para aqueles que desejam ver. Jesus está ressuscitando aqueles que estão mortos. Lázaro, sai para fora! Falar isso no português é complicado, né? Mas a Bíblia diz assim, a gente repete. Né? Sai para fora! E aquele homem sai. E todo aquele povo glorifica a Deus. O povo se converte. Crê em Jesus. A notícia da ressurreição de Lázaro chega lá no Sinédrio. O Sinédrio se reúne. Vamos matar ele, porque desse jeito todo mundo vai crer nele. São muitos sinais que ele está fazendo. O Sinédrio optou em não crer em Jesus, apesar dos seus milagres. Eles não negavam os milagres de Jesus, mas eles optaram em não crer em Jesus. Nós temos que tomar cuidado. De vez em quando, eu falo aqui na igreja, é a terceira ou quarta vez que eu vou falar. Ateísmo prático. Crente vivendo na igreja, dando parte do Senhor, fazendo parte de conjunto, cantando, fazendo, acontecendo, mas são ateus. Não creem em Deus. Não creem na Bíblia como o livro de Deus. Como a palavra revelada de Deus. Crê, mas não crê em tudo. Pastor, eu leio a Bíblia, mas tem umas coisas que não dá para engolir, não. Ou você crê de capa a capa, meu irmão, então pode largar de lado esse livro. Creia na palavra. A palavra que diz que Deus vai salvar é a mesma palavra que diz que Deus vai condenar. Vai salvar os que obedecem, aqueles que amam a Deus, mas aqueles que desobedecem, que não andam segundo a sua palavra, serão condenados. Eu não acredito que Deus vai lançar no inferno as pessoas, vão deixar as pessoas lá. A Bíblia está dizendo que o fogo arderá continuamente, o fogo é eterno. Para que um fogo eterno se não é para sempre? É só por um período. Mas o céu também é eterno, é uma mansão celestial para estarmos para sempre na presença do nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esta palavra, temos que crer nessa palavra. Temos que obedecer essa palavra. Pastor, mas tem coisa que eu não consigo fazer. Ore a respeito. Busque a presença do Espírito Santo a respeito deste texto, desta palavra. Eu já falei para os irmãos que quando eu era adolescente, eu lia a Bíblia e às vezes eu ficava olhando alguns textos também e achando meio estranho algumas coisas. Eu falava, meu Deus do céu, esse negócio aqui é meio complicado, né? Para mim, que um homem foi engolido por uma baleia, depois cuspido pela baleia, e ele começou a pregar, não morreu, ficou 3 dias, 3 noites lá dentro. Eu falei, esse negócio aqui é meio complicado para mim.
Deve ser alegórico isso aqui, porque tem uma forma de traduzir a Bíblia literal ou alegórico. Só que aí tem um problema. Jesus diz, assim como Jonas. É bom ler a Bíblia toda. Se ficar lá em Jonas só, você fica meio assim, mas quando você lê Jesus dizendo, assim como Jonas ficou dentro do peixe, 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem também ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E depois de 3 dias, o Lázaro foi cuspido para fora. A morte não pôde segurar Jesus. Onde está, ó morte? A tua vitória? Não tem vitória. Jesus já está livre das amarras. Jesus, ele não fica morto, parado lá, sem fazer nada não, irmãos. Jesus está pregando no inferno. Jesus tira o seio de Abraão, leva para o paraíso. Isso tudo no momento que ele está ali, nos 3 dias. E depois ele ressurge e começa a aparecer para os discípulos no caminho de Emaús. E começa a aparecer para os discípulos aqui e ali. Aparece para Tomé. Toca aqui, Tomé. Aparece para a sua família, para os seus irmãos. Os seus irmãos se convertem. Os seus irmãos agora se tornam seguidores de Cristo. Tiago, um dos seus irmãos, agora se torna pastor em Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Não é Pedro que é o líder da igreja em Jerusalém, mas Tiago, irmão de Jesus, que é o líder. A transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar por aqui? Só lemos o primeiro versículo, estamos entrando. Jesus está em Betânia. Betânia é essa cidade onde Jesus ressuscita Lázaro. Aí você vai para o capítulo 12, e aí sim, inicia. Foi, capítulo 12 de João, do Evangelho de João, primeiro versículo. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Então, Lázaro já tinha morrido, Lázaro já tinha sido ressuscitado. 6 dias antes da Páscoa, Jesus vai lá, e é daqui que Jesus vai para o capítulo 11 de Marcos, que nós estamos iniciando. Jesus está perto de Jerusalém, mas não está em Jerusalém. Jesus vai fazer ainda milagres em Betânia. Chama Jesus para entrar na tua casa nesta noite. Chama Jesus para a sua vida, para o seu casamento. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Chama Jesus. Ele ainda quer fazer milagre na sua vida. Antes da volta dele, ainda há esperança. Antes dele buscar a sua igreja, antes dele vir trazer o juízo final nessa terra, ainda há esperança para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Se prepare, igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Amém? Equipe de louvor, vamos adorar a Deus. Está passando os dias. Jesus é avisado da doença, mas possivelmente Jesus ainda está ali por Jericó, ou quem sabe na Pérea ainda no deserto. Jesus vem andando devagar, passa em Jericó, faz milagre e desce para Betânia para chegar e fazer essa ressurreição. E ele diz, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus e para o reconhecimento também dele. Porque o Messias havia de dar vista aos cegos e de ressuscitar os mortos, limpar o leproso, fazer os paralíticos pularem, fazer os mudos cantarem, soltar a língua do mudo. E todos esses eventos se cumpriram na vida de Jesus, no seu ministério,
durante 3 anos e meio na terra. Amém? Deus abençoe.